escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel, no capítulo 6. A palavra do Senhor vai falar conosco hoje do versículo 1 até o versículo 5, que nos diz assim: Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus clamaram, os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós da arca do Senhor? Fazei, pois, saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém, sem falta, lhes enviareis uma oferta pela expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a mão do Senhor se não tira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, porque porventura aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, chegamos a este capítulo 6 e este é uma continuação do que iniciou no capítulo 5 com a retirada da arca de Deus, que representava a presença do Senhor da terra do povo de Israel. Esta arca, ela é levada para a terra dos filisteus, e a Bíblia nos mostra aqui que, chegando ela na terra dos filisteus, começou repentina destruição sobre a vida deles. Nós falamos na reflexão passada que essa arca foi colocada no templo de Dagon, o deus dos filisteus, e este fora humilhado pelo Senhor, porque ele sempre estava caído em terra, com o rosto no chão, e também com as suas mãos e o pescoço, a cabeça arrancada, como um sinal que ele estava de fato humilhado diante do poder de Deus. Mas, além disso, nós vemos também no capítulo 5 que o povo da terra foi ferido por grandes pragas por causa da ira do Senhor contra aquele povo, porque era um povo que não sabia servir ao Senhor, não sabia adorá-lo, e logo eles perceberam que, de fato, a arca de Deus, da aliança do Senhor com o povo de Israel, não estava fazendo bem em estar no meio deles, pois em todos os lugares que esta arca era enviada, ela trazia doenças, trazia peste, trazia enfermidades para o povo, e isto lhes causavam grandes aflições. Então, eles chegam ao capítulo 6 e procuram os seus líderes religiosos para saber
como fariam para levar de volta para Israel a arca da aliança, a arca de Deus. Então, eles são orientados pelos seus líderes que eles não podiam enviar a arca vazia, eles não podiam enviar a presença de Deus de volta para o povo de Israel sem lhes dar uma oferta que representaria o seu reconhecimento do poder e da autoridade de Deus. Então, eles pegam aquilo que eles estavam sendo causados e fazem representações em ouro para que aquilo fosse oferecido ao Senhor. Então, a Bíblia diz aqui que eles fizeram hemorroidas de ouro e fizeram ratos de ouro, porque eles estavam sendo feridos com hemorroidas e os ratos estavam destruindo ali as suas plantações, destruindo ali todas as riquezas deles. Então, eles fizeram esses objetos de ouro e colocaram então junto com a arca para ser enviado ao Senhor. E assim, o interessante aqui também é que nós vamos ver que eles pegaram um carro de boi, colocaram a arca sobre esse carro de boi, um carro de boi novo, conforme foi orientado pelos seus sacerdotes, e eles também colocaram ali animais novos que ainda não tinham sido experimentados neste trabalho para conduzir a arca, pois este era o sinal, ou seja, um animal que não tinha experiência com esse tipo de atividade deveria conduzir a arca para o povo de Israel e sem ser conduzido pelo homem, ou seja, eles deveriam ir pelo seu próprio instinto para o povo de Israel. E então os filisteus foram acompanhando, observando como é que se daria isto. E então a Bíblia diz que aqueles animais conduzem aquela arca naquele carro de boi novo até a cidade de Bet-Semes, ali já na terra do povo de Israel. Então eles chegam até Bet-Semes e a Bíblia diz que o povo de Bet-Semes estavam ali fazendo a cega do trigo, quando de repente eles olham e veem a arca e eles muito se alegram por terem visto a arca sendo novamente devolvida a eles, pois eles sabiam que agora a presença de Deus iria estar novamente com eles. Então, nós vamos perceber que quando a arca chega em Bet-Semes, ela faz com o povo de Bet-Semes semelhante àquilo que havia feito na terra dos filisteus. O que aconteceu lá? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, no versículo 19 desse capítulo que lemos, que o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca. Eles olharam para dentro da arca e isto fez com que o Senhor os ferisse. E foram várias pessoas que morreram ali por causa deste descuido. Por quê? O povo de Israel tinha uma orientação divina que não deveriam olhar para dentro da arca. A arca, ela deveria ser cuidada pelos levitas, mas ela representava este símbolo de temor, ou seja, as pessoas tinham que estar diante da arca como se estivesse de fato diante de Deus, e a palavra do Senhor diz que ninguém pode olhar para o Senhor. Então aquelas pessoas olhavam, aquelas pessoas agiam de forma que estava desrespeitando os princípios do temor ao Senhor, o que lhes acabara provocando estas grandes feridas, este grande estrago no meio de Israel. Então a Bíblia vai nos dizer que
o povo de Bet-Semes, eles então querem também se livrar da arca. Então eles mandam chamar, ali, mandam um recado a Criate-Jearim, e eles então mandam, pois, a arca da aliança para lá. Mandam a arca da aliança para lá. E lá a arca vai então agora para a casa de Aminadab. Aminadab, ele é consagrado para ser sacerdote, e ele e os seus filhos para cuidar da arca do Senhor. Então, meus queridos, o que nós temos para hoje é a arca da aliança, que representava a presença de Deus, estava com os filisteus. Estes pegam a arca e conduzem-na para o povo de Israel, pois eles estavam sendo feridos por não saber lidar com a arca. É interessante que os sacerdotes do povo levita, do povo dos filisteus, dizem que eles tinham que, além das ofertas que tinham que oferecer ao Senhor para enviar a arca de volta, tinham que dar glória a Deus. Dar glória a Deus é um princípio que nos traz a viver bons momentos na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo e reconhecer que Ele é o Senhor. Logo, quando nós damos glória a Deus, nós estamos de fato sendo atuantes naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós devemos dar glória a Deus. Ele é digno de receber a nossa adoração. Nada deve roubar do Senhor aquilo que é dele, que é o louvor, a honra e a glória. Deus abençoe você por estar conosco hoje, e eu aguardo você em nossa próxima reflexão bíblica. Até lá. Obrigado pela sua companhia. Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.